Fala pessoal, meu nome é Joel, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas e hoje vamos falar um pouquinho sobre a força bruta e mais precisamente a força bruta no problema das 8 rainhas para a gente distribuir no tabuleiro de xadrez. Esse trabalho foi solicitado pelo professor Alexandre Paz da disciplina Projeto e Análise de Algoritmo e ele será apresentado por mim, Joel, e pelo meu colega Wellington. Bom, a primeira publicação sobre força bruta foi feita por Whitfield Diffie em um artigo sobre como ele poderia fazer tal coisa testando várias vezes. A partir de 1996 a 2017 foi que houveram os inúmeros estudos desse problema até o que conhecemos hoje. Mas, de fato, o que é a força bruta? A força bruta nada mais é do que um teste exaustivo de atributos em uma base de dados. Ou seja, é uma simples estratégia para resolver projetos de algoritmo. Resolve o problema no próprio enunciado e nas definições dos conceitos envolvidos. Ou seja, pelas definições que você dá e pelos conceitos envolvidos, o problema ele será entendido e aí ele irá ser resolvido. Ou seja, vamos aplicar a força do computador ao invés do intelecto do programador. Um exemplo clássico que a gente pode até citar sobre a questão da força bruta seria em aplicações de ordenação de números ou de qualquer outra coisa que você queira, podendo ser letras, enfim, essas coisas mais simples. A força bruta ela é mais usada, vamos assim dizer, quando temos uma pequena quantidade de dados ou é um problema pequeno, porque ela vai testando de um por um e vai testar todas as possibilidades. Ou seja, dessa forma, não tem como a gente pegar uma grande quantidade de dados e fazer uma força bruta, porque aí levaria muito tempo e exigiria muito do computador. Ou seja, nem todos os computadores teriam o poder de processamento e poderia levar muito tempo para dar a resposta. Bom, mas como seria então a lógica da força bruta? Bem, a lógica da força bruta ela pode ser reproduzida em 4 passos simples. O primeiro, nós vamos selecionar um candidato qualquer, ou seja, já levando um pouco para as rainhas, a gente escolhe um dos quadrados para pôr a rainha, porque é um xadrez 8x8, e aí a gente faz essa seleção. Posteriormente, vamos selecionar o próximo candidato. O segundo passo seria, no caso, selecionar o próximo candidato, a solução S, depois de C. O terceiro passo, no caso, seria validar. Ou seja, vamos ver se, de fato, essa solução, esse candidato que a gente escolheu de C, é uma solução, de fato, de S. Por fim, nós vamos usar a solução de C, de S, como resposta ao problema. Ou seja, quando fizermos isso várias vezes e quando não há mais possíveis candidatos, o passo 2 retorna um candidato nulo. Nós temos aqui um pseudocódigo, ou seja, você vai ter o seu C e vai ter o primeiro. Enquanto o C for vazio, ele vai validar, então fim, passando, e aí o seu C vai receber o próximo. E aí você vai fazendo isso enquanto as rainhas não estiverem de forma que uma não atrapalhe a outra. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação do nosso colega Joel, a gente quer trazer aqui também algumas comparações entre 2 paradigmas bem conhecidos. Um é esse que a gente está acabando de apresentar, que é o força bruta, e também o paradigma backtrack. A gente vai trazer aqui algumas características que são bem peculiares entre os dois, assim como aquelas que se diferenciam consideravelmente. Para tanto, eu vou utilizar aqui, já que genericamente o problema das 8 rainhas é conhecido também como problema das N rainhas, a gente vai trazer aqui, para melhorar a didática, o exemplo com um tabuleiro 4x4, e utilizando 2 abordagens. A primeira abordagem é uma abordagem bem simples, porém não otimizada, que vocês vão perceber, que consiste basicamente no seguinte: como a gente tem um tabuleiro aqui 4x4, a gente vai utilizar também 4 rainhas para serem distribuídas, atendendo aquelas condições que não podem ocorrer na distribuição dessas rainhas. Ou seja, não ter uma rainha na mesma linha, nem na mesma coluna, nem na mesma diagonal. Então a gente vai colocar aqui primeiramente a rainha número 1, a gente vai colocar a rainha número 2 na segunda coluna da mesma linha, a rainha R3 na terceira coluna da mesma linha e, por último, a R4. Só que, obviamente, a gente percebe que já tem um conflito especificamente na primeira linha.
Porém, o algoritmo, como ele é baseado no paradigma em força bruta, ele trata indiscriminadamente cada solução que é criada pelo próprio algoritmo. Então a gente vai submeter aqui essa solução a um método que vai verificar se algumas delas são sob possibilidade de ataque. Então a gente já aferiu uma das propriedades e que é característica do problema, que é não ter na mesma linha. Da mesma forma que não pode ter na mesma linha, não pode se aplicar a diagonal e também a coluna. Numa segunda abordagem, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de a gente distribuir na sequência para verificar, a gente vai fazer o seguinte. R1 a gente colocou na primeira linha da primeira coluna. R2 a gente vai inserir na segunda coluna da primeira linha. Porém, a gente vai fazer uma verificação. É possível colocar sem conflito? Não. R2 na terceira coluna. É possível inserir sem conflito? Não. Então, vamos para a última coluna. Na última coluna, pessoal, não é também diferente. Ela existe a possibilidade de ataque por quem está na mesma linha. Isso se aplica tanto para a linha quanto para a diagonal e da mesma forma para a coluna. E o backtrack? Como seria o funcionamento dele, inclusive, que seria diferente para a força bruta? A gente vai inserir aqui a rainha R1 e R2. Só que na hora que a gente vai inserir R2, a gente não vai inserir na mesma coluna, porque na primeira coluna já tem uma rainha e a gente não pode inserir na mesma coluna. Então a gente vai para a segunda coluna. Na segunda coluna, é verificado que existe a possibilidade de ataque na mesma linha. Então o que é que a gente faz? Pula para a segunda linha. Na segunda linha, a gente vai fazer uma nova verificação. Só que de cara a gente percebe que elas estão na mesma diagonal. Então o que é que a gente vai fazer? Vai pular para a terceira linha. Na terceira linha, pessoal, a gente quando fizer a verificação, não vai encontrar nenhum conflito. Nem na diagonal, nem na linha e muito menos na coluna. Então a gente vai inserir ela na terceira linha da segunda coluna. Quanto a R3, a gente vai para a terceira coluna. Só que R3 também está em conflito na mesma linha com R1. Então a gente vai pular para a segunda linha. Só que também está em conflito com R2. Pula para a terceira linha. Na terceira linha, vai entrar em conflito na mesma linha com R2. A gente vai para a última linha. Só que na última linha, da mesma forma, vai entrar em conflito na diagonal com R2. Então aqui, onde há a principal diferença do backtrack, que consiste basicamente em voltar o passo anterior, já que a distribuição na terceira coluna não deu certo. Então o que é que o algoritmo baseado no paradigma backtrack faria nesse caso? Ele vai voltar a R2 e vai inserir na quarta linha, né? A partir da inserção de R2 na quarta linha, a gente volta para R3 e faz as mesmas verificações, se está na mesma linha, na mesma diagonal e na mesma coluna. Para não se estender muito, pessoal, e seguindo essa mesma ideia, a gente percebe aí ó, que R3 está em conflito na mesma linha com R1. E avançando um pouco no raciocínio, qual seria o resultado tanto para a força bruta quanto para o backtrack? Basicamente, uma das soluções, uma das duas, na verdade, né, é essa distribuição. E para qualquer rainha verificado, a gente percebe que não tem conflito na linha, nas diagonais e também na coluna. Então, só para esclarecer algumas diferenças entre esses dois paradigmas, o força bruta é um teste exaustivo, como a gente acabou de mencionar, e que demanda um alto custo computacional, principalmente proporcional ao número de raízes utilizadas para o problema. Já o backtrack realiza também um teste exaustivo, baseado em tentativa e erro, porém otimizado. Otimizado em qual sentido? Exatamente nesse, quando ele vai realizar um próximo passo, se der errado, ele volta para o passo anterior e faz um incremento de mais uma linha, que foi o caso do nosso problema aqui com 4 rainhas, e dessa forma vai demandar um menor custo computacional quando comparado ao próprio paradigma força bruta. Aqui foram as referências utilizadas para a montagem do nosso trabalho de apresentação e agora a gente vai para o código que a gente desenvolveu para solucionar o problema das N rainhas ou também especificamente das 8 rainhas, como já foi mencionado por nosso colega Joel. O código foi desenvolvido em Java e a gente vai destrinchar algumas partes, inclusive os métodos que são executados nesse código a fim de solucionar o problema das N rainhas. Então a gente está aqui com o código, né? Basicamente, nós temos aqui nossa função, ou o método principal, que é o método main, né? Que temos basicamente como atributo a quantidade de rainhas que vai ser passado manualmente aqui pelo programador ou simplesmente pelo usuário, né? E para que serve essa quantidade? Para a gente passar com parâmetro do nosso método força bruta N rainhas, né? A gente só vai passar ele aqui, o que esse método basicamente faz. Então, tá aqui acima. Ele vai receber a quantidade de rainhas que foi passado como parâmetro e a partir da quantidade de rainhas ele vai instanciar o nosso vetor de rainhas, né? Passando a quantidade aqui que a gente informou anteriormente. E a partir disso aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma chamada a um novo método, né? Que é o força bruta.
O nosso método força bruta recebe como parâmetro nosso vetor que a gente acabou de criar, o vetor de rainhas. E no segundo parâmetro aqui, o valor zero. Para que serve esse zero, pessoal? Simplesmente para informar que a gente vai iniciar aqui pela primeira linha, né? Que a gente também, como a gente está indexando, a gente começa por zero, né? Então, o que o nosso método força bruta ele vai fazer? Então, logo mais aqui acima, a gente vai analisar. Nosso método força bruta recebe um vetor de rainhas, que já foi informado como parâmetro, e um inteiro que representa a linha, né? Então, a gente vai criar aqui um tamanho do vetor e vamos fazer uma verificação. Eu só queria lembrar para vocês aqui, pessoal, para que serve essa recursão? Simplesmente para inserir, né? E lá inserir, ele vai mudar aqui as linhas para a inserção das novas rainhas. Mas as funções de verificação, propriamente dito, né? Se a nova rainha está numa posição válida, vai ser um método mesmo interativo, né? A gente não vai utilizar recursão para isso, apenas para percorrer as linhas do nosso vetor, né? Então, nesse primeiro condicional, o que é que nós iremos fazer? A gente vai verificar se após os incrementos de linha chegou a ser igual ao tamanho do vetor. O que quer dizer isso? Que a gente chegou no nosso limite, ou seja, no fim do vetor. Se isso for satisfeito, então a gente vai chamar essa função aqui, o nosso método verifica vetor, a gente também vai explicar logo mais, passando como parâmetro rainha. Se isso for verdade, então a gente criou lá em cima, vou mostrar para vocês também, essa variável estático, né? Soluções, que está logo aqui acima, para fazer o incremento a cada solução encontrada para imprimir. E vai precisar desses dois ciclos de repetição. Para quê? Dentro do segundo for, né? Se a rainha na posição J, ou seja, que é do segundo for, for igual ao valor do primeiro for, ou seja, tem um conteúdo, já que a gente está inserindo como rainha o valor do índice, então significa que nossa posição está ocupada. Então a gente vai fazer a impressão de R entre colchetes e caso não encontre nada, a gente vai imprimir entre colchetes o valor vazio, né? Só para dar aquela indentação. E se caso a quantidade de linhas for igual ao do vetor, aí sim que a gente vai fazer a nossa chamada recursiva, né? Ou seja, a gente vai varrer aqui nesse for até o tamanho do vetor e fazendo o seguinte, vamos atribuir no meu vetor de rainhas aqui, ó, inclusive especificamente na posição pelo valor de linha, o valor do índice do nosso for, né? E após a gente fazer isso, a gente vai chamar mais uma vez a nossa função, passando nosso vetor de rainhas e atribuindo mais um, né, a variável linha. Mas, como eu falei para vocês, tem um método verificar vetor. Então ele está logo aqui acima. Ele vai receber também nosso vetor de rainhas como parâmetro. Vou precisar aqui do tamanho, né, do nosso vetor. E vamos aqui atribuir a variável linha o valor zero, que é a linha inicial. E vamos percorrer aqui nesse while, fazendo as seguintes verificações. Enquanto linha for menor que tamanho e nosso método verificar a rainha, que a gente vai também explicar, recebendo rainhas, nosso vetor de rainhas e a linha for verdade, então a gente vai incrementar mais um a nossa variável linha. Vamos verificar se a linha for igual ao tamanho, ou seja, a gente incrementou o suficiente, não saindo por nenhuma das condições, então a gente vai retornar true. Isso significa o quê? Que não houve nenhuma posição inválida identificada nesse while. Se não, se a gente não chegou a igualar o tamanho, então a gente encontrou alguma posição válida, então vamos retornar false, né? E o que a função verificar rainha vai fazer? Basicamente também vai receber um vetor de rainha como parâmetro e também a nossa linha. Sempre a gente precisa fazer a verificação. Outra coisa, vocês podem até perguntar, por que não utilizar a coluna? Porque a gente já insere, pessoal, em uma nova coluna, a gente não insere na mesma coluna, por isso não está sendo feita verificação na mesma coluna, certo? Então, como a gente está pulando para a próxima coluna, as verificações aqui vai ser apenas na linha e na diagonal. E a gente vai precisar desse novo loop, né, o for, para verificar se já existe uma rainha anteriormente posicionada, porque se existir, a gente vai dizer o quê? A gente vai retornar false, ou seja, nosso método verificar rainha, que está sendo chamado aqui abaixo, ele vai retornar false, porque já foi adicionado uma rainha anteriormente. É uma das condições para sair desse while, certo? Então aqui acima, se caso tiver, já foi posicionado, então a gente vai retornar false. Ou também, a gente vai utilizar aqui math.abs, que a gente vai pegar o valor absoluto da rainha na posição in menos a rainha na posição linha, foi igual a linha menos i. Se isso for verdade, significa que está na mesma diagonal. Então a gente vai retornar false do mesmo jeito. Então vamos executar aqui, pessoal, para vocês verem. Então já saiu o resultado, né? Foram 92 possibilidades.
Por exemplo, o nosso primeiro R aqui, nossa primeira rainha, digamos assim, não está em conflito com ninguém na linha, com ninguém aqui na coluna, né, se a gente for observar, e também com ninguém na diagonal. Isso se aplica para todas, até a última solução encontrada, né, a solução 92, que também está disposta de maneira a não ter conflito nem na linha, nem na diagonal e nem na coluna. Então é isso, fica aquele abraço e até a próxima.